escuro de tanto ordeiro, silêncio eu te busco toda hora, espero te revelas a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o qual eu vou, a coroa conquista, lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Deus meu, és o caminho distante do mundo. E vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, de coração baterão. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar.
Vou te alegrar com meu amor. Quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir teu pulsar, o coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu amor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir teu pulsar, o coração bater ao meu. Eu te amo, te adoro, me gosto, pra te adorar, te adorar, te amo, te adoro, me gosto, pra te adorar, te adorar, vou te adorar com meu amor. Quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Sou a ti, eu te quero. Receba, Senhor, eu derramo minhas lágrimas que vão pra mim. Basta olhar no rosto. Todos os meus poder amar em ti. Eu quero mudar, eu quero mudar aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero mudar, eu quero mudar aos teus pés, aos pés do meu amado. Coisas
Graças e paz a todos, mais uma quarta-feira especial na presença do Senhor, que desde já Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar. É bom tê-los conosco, é mais um culto transmitido pela PIB do Jardim Carioca, que Deus possa estar cada dia mais fortalecendo a sua vida, a sua família, num tempo de pandemia, num tempo de isolamento social, mas Deus tem cuidado de você, tem guardado você, e certamente Deus tem uma palavra de fortalecimento para o meu e para o seu coração essa noite. Certamente será uma quarta-feira especial na presença do Senhor e Deus há de trazer para cada um de nós uma mensagem que venha de encontro a toda a nossa necessidade. Quero introduzir nesse momento agradecendo a Deus pela vida. Deus possa estar abençoando a sua vida, sustentando a sua casa, a sua família. Se você tem algum familiar que está passando por esse quadro, que Deus possa estar entrando com a providência dele. Pode contar com as nossas orações. A PIB do Jardim Carioca, certamente, se ficarmos sabendo, vai estar orando pela sua vida e pelo seu familiar. Queridos, o tema para os nossos corações essa noite é transformando curiosidade em salvação. É concernente à vida de Zaqueu. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, leremos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos pela palavra do Senhor. Pai bendito, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura, Pai, da tua palavra, e te pedimos, ó Deus, mais uma vez, a direção do Santo Espírito do Senhor. Continue a falar, Pai, através dos meus lábios, ó Pai, nesta noite. Fale aos nossos corações através, Deus, da verdade eterna que é a tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. No nome santo, doce e poderoso de Jesus. Amém, Deus. Queridos, aqui estamos diante de mais uma realização feita por Jesus. É interessante que a palavra de Deus nos diz que Jesus ele nunca passou por algum lugar se não houvesse um propósito e um objetivo. Se formos pensar e falar sobre a cidade de Jericó, no contexto bíblico para o povo de Deus, Jericó é uma cidade que guarda alguns triunfos dos servos de Deus no passado. Vou dar aqui exemplo somente de Josué e as muralhas de Jericó. Então Jericó, em seu histórico, tem, nesse sentido aqui, nesse contexto, uma história com o povo de Deus. E com Jesus também aqui não será diferente. Jesus, ao entrar na cidade de Jericó, ele entra com um propósito, ele entra com um objetivo, ele entra com um caminho definido. Algo iria acontecer naquela cidade de Jericó, quando Jesus adentra aquela cidade. Se pegarmos os versículos anteriores aqui, a partir do capítulo 18,
principalmente a partir do versículo 35, a gente vê Jesus realizando um milagre com o cego de Jericó, nas proximidades de Jericó. Jesus ainda não havia entrado em Jericó. Então esse milagre aqui, na vida de Zaqueu, é Jesus já dentro de Jericó. Então o texto diz que Jesus entra e atravessa a cidade. E o texto destaca no versículo 2 que ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então o texto aqui diz que ali naquela cidade havia um homem influente, um homem rico. Porém era um homem publicano, era um homem a serviço de Roma. Era um homem que trabalhava contrário, aos judeus. Por isso os publicanos eram alguém odiado pelos judeus. Os judeus, assim como os samaritanos, os publicanos, as prostitutas, eram pessoas que eles odiavam pelo seu comportamento ético, diante daquela sociedade judaica. Mas o texto diz que Zaqueu ele tenta, apesar da sua posição, apesar da sua influência, ele tem uma curiosidade no seu coração. E que curiosidade é essa? O versículo 3 começa a trazer isso para cada um de nós, quando diz que ele é atraído pela sua curiosidade. Ele queria ver quem era Jesus. O que Zaqueu queria era apenas ver quem era Jesus. Quem é esse Jesus o qual as pessoas tanto falam dele? Quem é esse Jesus o qual acalma a tempestade? Quem é esse Jesus que dá vista aos cegos? Quem é esse Jesus que realiza tantos feitos? Eu quero ver quem é Jesus. E nos dias de hoje também, irmãos, não é diferente. As pessoas, quando se deparam com alguém que está em processo de fama, humanamente falando agora, as pessoas têm curiosidade de ver quem é aquele artista, de olhar quem é aquele artista. Porém, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde Jesus estava, certamente, nós sabemos pelos evangelhos e pelas histórias de Jesus, que ali havia multidões e multidões que queriam saber e olhar, pelo menos, quem é Jesus. O versículo 3 diz, ele queria ver quem era Jesus. Então a motivação de Zaqueu foi a curiosidade. Ele queria ver quem era Jesus. Só que ele tinha duas situações que agravavam. Primeiro, a sua estatura. O texto diz que ele era de pequena estatura. E também não conseguia por causa da multidão. Só que a curiosidade de Zaqueu em ver Jesus continua. Ele não se paralisa por essas duas dificuldades. O versículo 4 diz, assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então ele intenta cada vez mais, a sua curiosidade o impulsiona, o motiva a ver Jesus. Ele tinha um propósito e um objetivo apenas. Eu quero ver quem é Jesus. Ele é atraído por essa curiosidade. Mas o texto do versículo 5 fala para cada um de nós algo que começa a mudar o pensamento e vai mudar também a ação de Zaqueu. O texto do versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então Jesus, ele surpreende Zaqueu. Jesus, ele, ao invés de ser olhado e percebido por Zaqueu, ele olha e percebe Zaqueu. E ele causa um impacto maior com Zaqueu quando diz, Zaqueu, não é simplesmente olhar. Jesus, ele olha para Zaqueu e cria um diálogo com Zaqueu. Zaqueu não esperava essa posição de Jesus. Zaqueu não esperava ser surpreendido por Jesus dessa forma. Haja visto que a motivação de Zaqueu foi a curiosidade. É por isso que o tema aqui tratado é transformando curiosidade em salvação. E o versículo 6, Jesus abre o diálogo com ele e começa a falar. E começa a expressar para Zaqueu aquilo que ele queria. No finalzinho do versículo 5. Desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. E o versículo 6 apresenta para cada um de nós a resposta de Zaqueu em relação ao diálogo aberto por Jesus. Zaqueu ele passa a mudar a sua motivação. Ao invés de ser impulsionado pela curiosidade,
ele passa agora a transitar no caminho da obediência a Jesus. E o versículo 6 diz: então ele desceu rapidamente, pela expressão que a Bíblia usa, pela atitude de Zaqueu. Ele tem uma atitude rápida diante do Senhor. Ele entende a mensagem do Senhor, ele entende a direção dada pelo Senhor, ele entende ali o que o Senhor estava requerendo dele naquele momento ali. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então, Zaqueu muda a sua atitude em relação à sua motivação. Ele vê em Jesus a real possibilidade de mudança. É aqui que Jesus começa a consolidar a mudança na vida de Zaqueu. Mas antes dessa mudança ser consolidada, o versículo 7 apresenta para cada um de nós que Jesus foi criticado por essa atitude. O versículo 7 diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar, a reclamar, a murmurar, a questionar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Então as pessoas estavam não vendo ali uma vida em potencial para o Senhor, mas somente a atitude do passado de Zaqueu. A questão de ser alguém que defraudava o seu povo e favorecia Roma. Só que Jesus olhou para Zaqueu, e o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar de alcance, é um olhar de transformação, é um olhar que muda a história, é um olhar que muda a vida. E o versículo 8 diz: Zaqueu já no processo de transformação, consolidando a sua transformação, diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Zaqueu, a partir de agora, começa a produzir na sua vida o sentido de ser uma nova criatura. Uma nova criatura que teve um encontro com o Senhor. Uma nova criatura que teve em Jesus a perspectiva e real mudança da sua vida ao ponto de fazer com que Zaqueu, agora, outrora que extorquia, outrora que desfavorecia o povo, agora diz: Senhor, eu quero me relacionar com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais aquilo que eu prejudiquei alguém. E o versículo 9 e 10, queridos, é uma atestação da salvação de Zaqueu dada por Jesus e pela também a casa de Zaqueu. Então Jesus aqui, ele começa a atestar a Zaqueu e a sua casa o sentido pleno dessa salvação, e diz no versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja, este homem também é fruto da promessa de Deus lá atrás, Abraão, em Gênesis capítulo 12. Este homem é filho de Abraão. O versículo 10 diz, Jesus aqui reafirmando a sua missão: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, queridos. Esse é o sentido que Cristo Jesus quer fazer através das nossas vidas também. Que a gente possa cada vez mais ter em mente que nós somos enviados pelo Senhor por aqueles que estão se perdendo, mas que através da obediência ao Senhor, a sua história de vida vai ser mudada. Talvez um familiar que está próximo de você, você tem visto ele se perder dia após dia. E ele talvez tenha em seu coração o intuito até de falar assim: eu quero caminhar, mas ele tem enfrentado dificuldade para caminhar. Mas Deus colocou você aí na vida dele, para que você possa, através da direção dada pelo Senhor, mudar essa história de vida através do Espírito Santo do Senhor. O Senhor quer te usar, querido. O Senhor quer usar a sua vida, o Senhor quer usar a sua história. Então, queridos, essa conclusão que eu faço aqui também é que Jesus, nessa atuação na vida de Zaqueu, ele encoraja cada um de nós que devemos cada vez mais encaminhar as pessoas à nossa volta e consolidar elas cada dia mais debaixo dos cuidados do Senhor, para que o Senhor possa cada vez mais fazer com que essas vidas venham se estabelecer diante do Senhor. Que quando Jesus, querido, cruza o caminho de alguém, ele quer e pode promover mudança. Nunca perca isso de mente. Eu não sei o que você tem enfrentado, no seu dia a dia, o que você tem passado, o que tem sido desafio em sua caminhada. Mas de uma coisa eu sei: o Jesus que mudou a vida de Zaqueu e tantas histórias, ele pode mudar também
essa pessoa que está vivendo essa situação a qual você tem passado, tem enfrentado, tem sofrido, mas que o Senhor esta noite possa gerar no seu coração uma fé incondicional, uma confiança no poder e no cuidado do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos, pense nessa pessoa nesse momento que tem te causado tristeza no seu coração. Mas vamos orar, vamos interceder nessa pessoa diante ao Senhor, vamos colocar essa vida diante do Senhor. Oremos, Pai bendito, Pai de amor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra neste tempo. Nós te agradecemos por esse dia, Pai, na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela perspectiva de salvação no Senhor. Que o Senhor possa transformar, Deus, curiosidade, Pai, em salvação. Que o Senhor possa, Deus, transformar uma motivação que não tem nada a ver com o teu reino, Pai, em alguém que se estabeleça, Pai, diante do Senhor. Vimos aqui na vida de Zaqueu, ó Pai, alguém que foi, ó Deus, de forma curiosa, Pai, diante do Senhor, mas que foi surpreendido, Pai, pelo olhar do Senhor e pela tua palavra, Pai. Ó Pai, que em nome de Jesus tu possa estar gerando, Pai, no coração desse familiar, essa perspectiva de mudança, Pai. Abençoa essa vida, Pai, diante do Senhor. Essa mãe que chora, essa tia que chora, essa avó que chora, Pai. Mas vai de encontro para essa vida diante do Senhor. Transforma, Pai, o coração, Pai, dessa pessoa diante do Senhor. Que ela possa ser estabelecida, Pai. E que possamos dizer o que Jesus falou a Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Pois esse também, Pai, é um filho de Abraão, é um filho da promessa, é um regenerado, é um liberto pela cruz do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu amor.
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu empenharás o teu coração.